Nesta quinta-feira, o presidente Alessandro Barcelos deu uma entrevista exclusiva para o Donos da Bola na TV Bandeirantes, onde explicou, entre outras coisas, como funciona o processo de contratação do Internacional, que deu bons frutos em 2022, descobrindo jogadores como Wanderson, Vitão, Depena e Alexandre Alemão. E na resposta, existe uma clara diferença do que é apresentado do outro lado. E esta comparação de alguma maneira foi feita. Barcelos garantiu que não existe lista de Mano Menezes entregue ao departamento de futebol. Seria essa uma cutucada em Renato? A gente fala sobre isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, eu quero trazer um detalhe interessante da entrevista do presidente Alessandro Barcelos ao Donos da Bola na TV Bandeirantes nesta quinta-feira. Entre vários assuntos que a gente vai abordar, principalmente no Diário do Inter KTO dessa quinta-feira, eu vou ampliar alguns dos assuntos, algumas informações trazidas pelo presidente Alessandro Barcelos. Ele respondeu uma pergunta feita pelo César Cidade Dias, que questionou ao presidente Alessandro Barcelos detalhes, bastidores, como que funciona o processo de contratação do Internacional, que deu ótimos resultados em 2022, principalmente aquelas contratações que são de jogadores pouco conhecidos aqui no Brasil. O Inter, por exemplo, em 2022 trouxe Depena, trouxe Wanderson, trouxe Pedro Henrique, trouxe Vitão, jogadores que não eram tão conhecidos de todo mundo e que chegaram aqui no Internacional e deram uma resposta muito interessante. E a resposta do presidente Alessandro Barcelos, ela teve uma curiosidade, porque ele relatando como que funciona, e o Inter ele tem um comitê que apura e debate essas questões, ele traçou uma diferença que existe entre o processo de contratação do Internacional e o processo de contratação do Grêmio. Não sei se de propósito ou não, mas essa diferença ela ficou bastante clara. A gente confere aqui a resposta do presidente Alessandro Barcelos, que abriu o jogo sobre como que o Inter consegue contratar jogadores com baixo custo, pouca fama, pouca mídia desses jogadores por aqui, mas são atletas que dão resultado. É sempre um cuidado, assim, porque você primeiro fala em profissionalização. Então, deixar claro para o torcedor que esse processo é feito a partir de uma análise de profissionais que trabalham no Internacional e que tem a responsabilidade final do dirigente, que é quem assina e quem toma a decisão. Mas ela é baseada nesses argumentos. E aí, a gente fez uma modificação importante internamente. A gente hoje tem uma estrutura que funciona com um comitê, onde a gente primeiro discute as prioridades. Isso é feito com o treinador, inclusive, né? O treinador participa disso também, mas o treinador é parte disso, né? E por que eu estou falando é parte disso? Porque a gente continua buscando o salvador da pátria, tá? E eu vou aqui me permitir nisso, a gente continua buscando. Devagarinho a gente vai mostrando os bastidores e mostrando que não existe salvador da pátria. Primeiro era o vice-presidente, que era o salvador da pátria nas contratações. Aí a gente trabalhou para mostrar que a profissionalização é melhor. Agora, de vez em quando, eu ouço, não, essa está na lista do Mano. Não, o treinador faz parte desse processo, mas ele não apresenta a lista dele e a gente sai correndo atrás para atender o treinador. Esse não recebeu nada mastigadinho, é isso? Esse debate ele existe e muitas vezes o treinador apresenta algo importante também que é considerado. Olha, esse jogador eu treinei em tal lugar, gostei de jogar com ele. Vai para análise, é feito um relatório, esse relatório é arquivado, nós temos todos lá. Tá? Então amanhã ou depois, o jogador A, B ou C, alguém quiser lá internamente questionar, tem um relatório técnico, um técnico que assina, junto com outros, é feita uma reunião e a partir daí a gente avança. Nós vamos acertar tudo? Não vamos, nós vamos errar. Mas com certeza vamos errar menos. E aí o Ribeiro Neto fez uma intervenção importante, né? Exatamente traçando esse paralelo que o presidente Alessandro Barcelos ameaçou entrar e acabou não entrando. Ele disse, não existe lista do Mano Menezes. E o Ribeiro disse, ele não te entrega nada mastigadinho, como o Renato disse ter entregue para a direção do Grêmio. E aí o presidente desconversou um pouco, mas seguiu na explicação. E é muito interessante a gente ouvir do presidente como que funciona esse processo profissional de contratações no Internacional. O Capa é responsável por receber essas prioridades
que este comitê, que é formado, vamos lá, William Thomas, Julinho Camargo, presidente Alessandro Barcelos, o coordenador técnico, antes o Paulo Autuori, agora o Sandro Landelli, o Mano Menezes, o Sidney Lobo tá nessa. Esse comitê, ele debate e define as prioridades de contratação e o Capa é quem monitora e faz relatórios dos jogadores. Esses relatórios são utilizados pelo comitê na hora de decidir se contrata esse jogador, se contrata aquele, para definir exatamente as prioridades. Bem interessante esse modelo que foi aberto pelo presidente Alessandro Barcelos nessa entrevista do Internacional, e essa diferença aqui é clara. Foi uma cutucada para o Renato? Eu acho que ele, no meio da resposta, acabou vendo que isso ia se tornar uma cutucada no Renato e deu uma rezinha, deu meia volta. Mas, de alguma maneira, acabou gerando essa comparação, gerando essa diferença de ação entre os dois clubes. São modus operantes muito diferentes dos dois clubes. O Grêmio com as indicações do Renato e o Inter com esse processo que foi explicado pelo presidente Alessandro Barcelos. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!